Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal Palavras de Redenção, tanto no YouTube, Facebook e Spotify. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o segundo domingo do Advento, que vai nos colocar, vai nos instruir acerca da preparação para a vinda do Senhor. A primeira leitura desse dia é Baruque, capítulo 5, versículo 1 a 9. Esse texto fala do novo nome, um novo nome para Jerusalém, paz da justiça e glória do temor de Deus. Ora, este profeta se encontra depois do exílio da Babilônia, então ele suscita a esperança da reconstrução da cidade de Jerusalém. Depois do fim do desterro, muitos judeus seguiram vivendo na diáspora. O que é a diáspora? A diáspora é os judeus, consiste naqueles judeus que continuaram vivendo fora da terra de Israel. Uma vez que o imperador Ciro decretou a volta dos judeus, muitos permaneceram fora, não voltaram para a terra. Também eles participavam da esperança messiânica, ou seja, a esperança da chegada do Messias, aquele salvador definitivo de todo o povo de Israel. Baruque, capítulo 5, considera Jerusalém restaurada somente em seu começo, né? Apenas o começo da restauração de todo o povo é a cidade de Jerusalém restaurada, né? Confiados na justiça e na misericórdia de Deus, se deve esperar a reunião completa e total de todo o povo de Israel, né? Tudo isso com a condição de que Israel escute a voz de Deus e tome consciência de sua missão, né? Então o profeta Baruque espera a reunião de todos os filhos dispersos de Israel na terra de Jerusalém, né? Isso seria a missão do Messias, quando chegasse o Messias, né? Quando chegasse o Messias. Ora, nós queremos atualizar de forma cristã esta palavra. A reunião de todos os filhos de Deus, dispersos pelo pecado, pela guerra, pelo ódio, quando toda a humanidade viver em absoluta paz, isso será sinal de que o reino de Deus foi instaurado entre nós. Então, o tempo do Advento é tempo de nós suscitarmos, esperarmos que isso possa acontecer, que todo o povo, que toda a nação, que toda a humanidade se reconheça como uma humanidade. Somos todos irmãos e irmãs. Apesar de credos diferentes, culturas diferentes, nações diferentes, nós somos todos irmãos e irmãs e precisamos aprender e viver em paz. Já a segunda leitura, Filipenses capítulo 1, versículo 4 a 6 e versículo 8 a 11, fala sobre o esperar o Senhor com coração puro e irrepreensível, né? Os filipenses assumiram a causa do apóstolo Paulo como sua causa, né? Em um ambiente inimigo, conservaram a alegria da fé. A comunidade de Filipos, essa comunidade grega, ela padeceu uma perseguição, né? Ou seja, os cristãos que estavam ali padeceram uma perseguição. Não se sabe ao certo se foram por parte dos pagãos ou se por parte dos judeus, de alguma comunidade judaica que ali vivia, né? Mas fato é que eles permaneceram fiéis à fé. Por isso, Paulo dá graças a Deus e pede a Deus a graça de levar a término a obra iniciada, né? Ou seja, que Deus termine aquilo que iniciou em vocês. Uma oração muito linda. Diante das dificuldades internas e externas da comunidade, Paulo reza pelo crescimento firme até o dia em que o Senhor venha a recolher os frutos da justiça, né? Então é interessante que esta carta aos Filipenses mostra também, né, que esta igreja de Filipos, né, que eles estão aguardando a vinda iminente de Cristo, né? Esta ideia percorre praticamente todas as cartas paulinas. É um detalhe que o leitor desavisado precisa levar em conta, né? Todos esses textos foram escritos no século I depois de Cristo.
E havia a consciência de que Jesus voltaria em breve, Jesus voltaria para já. Então, eles vivem esse entusiasmo escatológico, essa expectativa iminente da parousia. Né? Então, e por isso, nessas 2 primeiras semanas do tempo do Advento, também se recorda que nós estamos em Advento. A nossa vida tem uma meta, um encontro definitivo com Deus e Deus que está vindo ao nosso encontro. E para isso precisamos estar preparados. Por isso que a comunidade deve crescer, permanecer firme no crescimento no amor, na paz, na esperança, a fim de que quando Deus vier, possa recolher os frutos da justiça, os frutos de nossa fidelidade a Deus, os frutos de nossa fidelidade a Deus. E que diante das perseguições nós possamos permanecer firmes como esta igreja de Filipenses, esta comunidade cristã de Filipos permaneceu. Já o Evangelho, querido irmão, querida irmã, em Lucas capítulo 3, versículo 1 a 6, trata da vocação e pregação de João Batista. João Batista é o grande profeta do Antigo Testamento que prepara imediatamente a vinda do Messias, aplainando o seu caminho. Apesar de ser um personagem do Novo Testamento, ele é uma figura do Velho Testamento, porque o Novo Testamento só inicia com o ministério público de Jesus, com a chegada de Jesus Cristo, Jesus o Messias. Então, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, apesar de ser um personagem do Novo. E ele prepara imediatamente a chegada do Messias. E as comunidades cristãs sempre utilizam esse texto de Isaías, preparai um caminho para o Senhor no deserto, né? Para entender o que foi João Batista em relação a Jesus, né? Lucas situa a sua vocação na história universal. Por isso que cita lá o imperador Tibério César, Pôncio Pilatos, Filipe, cita uma porção de figuras político-religiosas para dizer que o mistério da encarnação aconteceu de fato na história. Não é uma invenção, é um fato histórico. Deus veio nos salvar historicamente por meio de seu Filho Jesus Cristo. Por meio de seu Filho Jesus Cristo. E a história universal é a história de salvação. Antigamente se tinha a noção de que história de salvação era apenas aquelas intervenções de Deus na vida do povo de Israel. Mas não, hoje a igreja tem ciência, tem consciência que a história da salvação é a história universal. Toda história é história de salvação, porque Deus intervém constantemente na vida da humanidade, Deus intervém constantemente na nossa história, e não só na história do povo de Israel. Esta consciência a igreja adquiriu desde a década de 60, a partir do Concílio Vaticano II. É claro que nós usamos como paradigma sobre